Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Ellen e eu tô mega feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês. Faz um tempinho já que eu não apareço por aqui, mas quando esse vídeo for lançado, já vai ter sido lançado no canal um outro vídeo sobre a Bienal do Livro desse ano, onde eu dou várias dicas legais pra você que tá pensando em ir na Bienal, né? E eu mostro um pouquinho das minhas compras que eu fiz lá, o que compensou e o que não compensou. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelo barulho, porque aqui onde eu moro está reformando alguns apartamentos, então se vocês ouvirem algum barulho de reforma de fundo, por favor relevem. E também o fato dos vizinhos estarem se mexendo aqui, mexendo em móveis, então pode ser que apareça algum ruído de fundo, então eu já peço perdão desde já. Antes da gente começar o vídeo, por favor, me segue lá no Instagram, é o @sinapsecreativa_tth e é por lá que eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, responder vocês melhor do que aqui no YouTube. Então não esquece de me seguir lá, tem muito conteúdo bacana sobre TDAH. Bom, resolvi fazer esse vídeo por N motivos. Faz um tempo que eu não posto aqui no canal, né? Os vídeos são bem espaçados em questão de tempo. Então muita coisa muda na minha vida de um vídeo para o outro. Então eu sempre gosto de atualizar vocês de como está o meu processo, né? Como está o meu transtorno, como está a minha rotina. E eu trouxe esse vídeo porque no vídeo anterior eu comentei com vocês que eu havia feito uma descoberta muito importante sobre mim. E antes que alguém venha comentar aí embaixo, ou lá no meu Instagram, que a gente fica arrumando doença, que a gente fica arrumando desculpa, isso não é uma desculpa, tá? Porque eu vou contar hoje pra vocês aqui. Foi um impacto muito grande pra mim, inclusive eu fiquei bem mexida emocionalmente durante uns bons dias e eu não tinha certeza se eu iria abrir essa informação importante que eu tenho para passar para vocês aqui no YouTube, por não me sentir muito confortável ainda com o julgamento alheio. Bom, para quem me acompanha há um tempo, sabe que eu fui diagnosticada com TDAH há mais ou menos 8 anos. Apesar do tempo de diagnóstico, eu ainda assim me enquadro num diagnóstico tardio, porque durante a infância ninguém percebeu que eu tinha TDAH, por ser um ponto muito recorrente entre as meninas que mascaram seus sintomas. Então eu era predominantemente mais desatenta do que imperativa. E eu era muito esforçada mesmo, então algumas dificuldades eu conseguia mascarar. Por este motivo, eu não fui diagnosticada antes. E aí, passei a adolescência, fui diagnosticada, tive aquele boom, né? Me identifiquei muito com TDAH, realmente eu sou TDAH. Aprendi a lidar, tomei medicação, passei por diversos médicos, psicólogos, psiquiatras, né? E comecei a minha caminhada aí para tentar ter uma qualidade de vida melhor, para tentar me entender, né, fazer a psicoterapia, todo esse processo que vocês já conhecem que é necessário. Mas nos últimos anos eu tenho me deparado com situações na minha vida que eu acabei desandando emocionalmente. E ao longo desses anos eu também fui diagnosticada com várias outras comorbidades que eram vindas do TDAH, por exemplo, ansiedade, depressão, quadros de toque. E não que eu duvidasse do diagnóstico, mas eu comecei a conhecer outros TDAHs adultos e eu vi que eu não me enquadrava muito bem em alguns aspectos, algumas características minhas eram muito mais afloradas do que neles e isso acabava criando algumas barreiras para mim. No meu vídeo de diagnóstico TDAH aqui, vocês vão ver que eu comentei que eu tinha duas hipóteses diagnósticas, que uma que era o TDAH e a outra que era autismo adulto. Infelizmente, é um assunto não muito debatido e na época que eu fui diagnosticada foi descartado completamente que eu possuía autismo, porque eu fazia contato visual, eu me comunicava bem, não tive atraso na fala e teoricamente, socialmente, eu consigo me virar muito bem. Portanto, foi descartado e eu fui diagnosticada somente com o TDAH. E aí, recentemente, eu me deparei com algumas informações sobre o TDAH feminino e eu comecei a enfrentar alguns problemas muito pontuais em relação à parte sensorial, que eu via que não era muito aflorada no TDAH, e esses problemas sensoriais se tornaram uma barreira a ponto de eu não conseguir me mexer. Então, eu comecei a procurar sobre isso e, resumindo para vocês a história, eu estou em processo, né, finalizando o processo de diagnóstico de autismo adulto, né? Eu não imaginava, assim como muitos de vocês que devem estar me assistindo,
eu tinha uma visão sobre o autismo que é muito recorrente em meninos, né? Que é o autismo de suporte 2 ou autismo de suporte 3, no qual tem muitas estereotipias, né? Muitos movimentos, às vezes tem atrasos de fala, barreiras sensoriais muito grandes. Então eu tinha essa imagem muito exacerbada, né? Muito estereotipada do que é o autismo, então por isso que eu nunca me encaixei nisso. Apesar de ter muitos sinais e já ter ouvido de outras pessoas próximas que eu poderia ser. Então eu nunca considerei uma opção real. Para mim eu era TDAH e acabou. Um dos pontos também que me fez questionar é que ao longo desses anos eu fui diagnosticada com várias comorbidades relacionadas ao TDAH. E cada médico enxergava um transtorno diferente em mim. E isso é muito comum para quem é diagnosticado autista adulto. Porque em cada momento da sua vida, em cada fase que você está passando, você acaba desenvolvendo uma dificuldade diferente diante do funcionamento do teu cérebro. Então, em alguns médicos eu tinha depressão. Outros médicos eu tinha ansiedade. Outros médicos que eu tinha toque. E era tudo muito sazonal, né? Com exceção da depressão, porque eu passei por um quadro específico realmente de depressão uns anos atrás. Mas eu sempre ficava na dúvida com o que eu tinha. E isso começou a me incomodar muito, porque algumas medicações não faziam efeito, ou faziam um efeito reverso do que eu estava esperando. E eu tinha algumas habilidades muito legais, assim, e algumas habilidades muito inferiores. E eu não sabia direito se isso era o TDAH ou não. Quando eu conversava com outras pessoas, às vezes não se encaixava. Então, tudo isso colaborou para que eu procurasse muito. E aí, o estopim para mim foi que eu assisti um vídeo de uma garota. Inclusive, nem foi por essa rede social, foi pelo TikTok. Eu tava voltando para casa um dia. Eu vou contar exatamente do jeito que foi, tá, gente? Porque eu quero que vocês entendam que não tem nada de errado com o autodiagnóstico, desde que você procure um profissional. Então, no meu caso, no TDAH não. No TDAH eu recebi o diagnóstico e não sabia o que era. Neste caso, eu sentia que eu não me encaixava e era um incômodo muito grande na minha vida. E eu estava procurando respostas. E eu me deparei com esse vídeo no aplicativo lá do TikTok e a menina estava falando que tinha sido diagnosticada aos 35 anos e que ela havia visto um outro vídeo de uma garota comentando que ela era autista, né? Que ela era mulher autista, bem mais velha, e todos os sinais batia. Quando aquela menina começou a falar como ela era, o jeito dela falar, tudo, assim, eu me vi nela. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu nunca tinha sentido essa familiaridade com outra pessoa que nem eu senti quando eu assisti o vídeo dessa garota. E aí eu entrei em contato com ela, a gente começou a conversar, eu entrei em contato com os profissionais no qual ela se consultou, né? E eu até posso colocar aqui depois a indicação para vocês. E uma outra coisa legal também que ela colocou no perfil dela foi a lista de sintomas e sinais da Samantha Craft, que é uma autista diagnosticada tardiamente, que foi diagnosticada por conta do filho dela, que também é autista, e ela criou uma lista pessoal para entregar para o terapeuta dela de pontos que ela achava que poderia ser um sinal de autismo, né? Tem 150 mais ou menos pontos, né, características, e de 150 características eu preenchi 144. Claro que não é uma lista oficial para diagnóstico, mas foi um ponto de partida para eu entender que a minha visão de mundo, o meu jeito, o que eu sinto, a forma com que eu sinto, a forma com que eu interajo não é a mesma forma que as outras pessoas interagem, né? E apesar de já saber isso, de já estar inserida no mundo da neurodiversidade com o TDAH, com o autismo foi muito marcante, porque eu tinha ideia que essas minhas diferenças o TDAH também tinha. E existem sim muitas semelhanças, muitos sinais que o TDAH tem, né, com o transtorno do espectro autista, mas que no caso do TDAH adulto não se misturam, né? Então eu tinha muito receio de não saber exatamente o que eu tenho e eu me senti uma farsa até nesse ponto. Inclusive fiquei até um pouco assim no perfil, falei, gente, mas se eu não for TDAH, eu tenho um perfil sobre TDAH. E não, gente, eu sou TDAH e aí recentemente descobri que estou no espectro autista. Então, eu fiz essa lista, né, reuni essas informações, assim como a garota que eu vi o vídeo, e o autodiagnóstico foi um pequeno passo para mim chegar ao diagnóstico oficial, né? Então, ninguém tá falando para vocês assistirem o vídeo aqui, ficarem procurando assuntos
sobre autismo e se autodiagnosticar e levar a vida como se fosse autista. Não, gente. Eu tô falando que eu tive essa curiosidade, eu tive esse incômodo, essa necessidade, e esse meu inconformismo tinha realmente um fundamento. Então eu posso fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre essa lista de sintomas da Samantha Craft e de como o autismo feminino se apresenta, porque realmente é muito diferente do autismo masculino. E nós, mulheres, temos um termo até que se encaixa, que é o masking, que é que a gente consegue mascarar esses sinais, esses sintomas autistas perante a sociedade. Então a gente espelha comportamentos, a gente espelha performances, né, sociais, e a gente consegue se encaixar melhor do que meninos que são autistas. Mesmo que o autismo seja leve, ele é perceptível num olhar treinado, né? Então, eu me lembro, assim, né, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu me lembro de copiar incansavelmente personagem de novela, de filme, pessoas. Eu nunca me sentia parte de nenhum grupo. E não era só porque o bullying que eu sofri na escola, isso aconteceu a vida inteira. Então, se uma pessoa começa a falar de um jeito, eu tendo a copiar ela de um jeito absurdo, ou seja, eu começo a ter o mesmo sotaque que ela, o mesmo jeito de falar, para tentar estabelecer uma conexão, e isso é totalmente inconsciente. Então, acho que isso é só um dos pontos, dos milhares de pontos, né? Além dos meus transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, né? Também tem a questão sensorial minha, que é muito aflorada, que é algo que me incomoda drasticamente. Então, é uma série de características que tinham me incomodado durante todos esses anos, mas que eu nem cogitava ser outra coisa, né? Então, depois desse vídeo que eu vi, eu sei que foi uma coisa assim totalmente aleatória, né? Eu comecei a ver muitos vídeos, eu comecei a estudar muito, pegar muitos livros, marquei consulta, levei para minha terapeuta, fiz tudo o que tem que fazer oficialmente para que eu pudesse ter uma resposta, para que eu pudesse me sentir tranquila em relação a esse diagnóstico. Então, falta só alguns passos para finalizar, só burocracias realmente. E eu vim falar pra vocês que eu estou no espectro, não sabia, está sendo uma descoberta nova pra mim, tá? Vou vir compartilhar com vocês aqui outras descobertas, como é que tá sendo a minha rotina, o que eu tô aprendendo, mas se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo sobre autismo feminino, porque realmente, acompanhando outras meninas que também foram diagnosticadas tardiamente, foi realmente um alívio pra mim, eu me senti confortada, é como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Então, eu quero falar sobre esse assunto, tô vestindo a camisa, então, basicamente o perfil agora, né, e o YouTube vai ser uma TDAH no espectro, e eu espero muito que vocês me acompanhem nessa nova fase da minha vida. Mas é isso, gente, então basicamente foi essas mudanças que eu tive nos últimos meses, pretendo trazer mais da minha rotina aqui, mais, né, desse diagnóstico recente, e tem sido tudo muito incrível. Inclusive, temos uma nova moradora aqui em casa. Eu não sei se vocês viram lá no Instagram, mas eu ganhei uma cachorrinha. E também tem sido uma experiência incrível, porque eu cresci com cachorro, com animais. E aí, quando eu me mudei, eu não tinha conseguido ainda adquirir um animal, né? Adotar, comprar. E aí eu ganhei recentemente, então tem sido uma experiência, assim, maravilhosa. Eu amo animais, então tem sido algo muito regulador pra mim, né? Emocionalmente muito gostoso de se viver. Então vou fazer um vídeo sobre ela também e sobre a relação dos animais nesse processo terapêutico aí que a gente acaba aderindo, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdos desse tipo, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Foi mais um vídeo para explicar o sumiço e falar um pouquinho do que eu passei nos últimos dias, certo? Espero muito que vocês tenham gostado, deixe nos comentários o que vocês acharam, me contando alguma história, me contando se vocês foram diagnosticadas ou não, se vocês têm essa dúvida, se vocês querem mais vídeos sobre isso, que eu vou estar trazendo também. Deixa o like e se você ainda não me segue no Instagram, meu perfil no Instagram é o @sinapsecreativa_tdh. É isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.